Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada de Física para o Vestibular, vamos a mais uma aula extremamente interessante, mecânica e estática do ponto material. Já tem uma outra aula no canal gravada, ao vivo. Essa aqui é uma aula em PowerPoint, onde eu faço a apresentação vetorial bastante interessante. Vamos à aula. Primeiramente, uma revisãozinha sobre forças, que vem lá da mecânica dinâmica. Primeiro, a força peso, lembrando que a força peso é uma força de campo, não é uma força de contato. E ela é sempre perpendicular em relação à superfície da Terra. Essa força ela existe devido ao seguinte, está aí a Terra, né? E aí você põe um objeto qualquer a uma certa altura em relação à Terra, e aí vem a lei da gravitação universal, ou seja, massa atrai massa. O que acontece? A massa da Terra puxa a massa do pincel para baixo com uma força que eu vou chamar de peso, mas a toda ação corresponde uma reação. Então, o pincel reage e puxa a Terra para cima, com uma força de igual intensidade, mesma direção, sentido oposto e, muito importante, atuam em corpos diferentes. Ou seja, elas não se anulam, ação e reação não se anula, uma vez que estão atuando em corpos diferentes. É claro que a reação menos P que você está vendo na Terra não é suficiente para erguê-la. Mas a ação, que é a P, que atua no pincel, é suficiente para essa massa para fazer o deslocamento. E aí, quando você joga a segunda lei de Newton, você vai ter que a força é substituída pelo peso, a massa do pincel é m e a aceleração é substituída pela gravidade g, logo peso é igual a mg. Beleza? Normal. A normal é uma força de contato. E ela é perpendicular ao contato sempre. Repare que é muito comum um aluno fazer confusão entre força peso e força normal. Moçada, normal nunca foi, não é e nunca será reação do peso em nenhum exemplo da física. Passado, presente, futuro. Normal não é reação do peso. A normal é uma força de contato. Você tem um bloco, por exemplo, apoiado numa superfície. Esse bloco tem massa, logo ele vai ter o peso. A reação do peso está lá no centro da Terra. Nesse momento a Terra não é objeto de estudo, então eu não vou desenhar a reação. Mas lembre-se, ela está lá, está aqui, ó. Reação da força peso sempre vai estar no centro da Terra. Aí esse bloco empurra o chão para baixo. Essa força está no chão, chamei de menos N. O chão reage sobre o bloco N. Então essa é a normal. Ação e reação. Ação no chão, menos N. Reação no bloco N. A gente costuma desenhar essas forças no centro de gravidade do bloco, ou seja, no meio dele. Então eu transportei aí, você viu, a normal para o centro dele. Como esse bloco está em equilíbrio, a normal é anulada pelo peso. Então repare que essa normal tem a mesma direção do peso, vai ter a mesma intensidade do peso, sentidos opostos. E por que não é ação e reação? Porque não estão atuando em corpos distintos. Tanto a normal N quanto o peso P está atuando no mesmo bloco amarelão que você está vendo aí. Logo, a única coisa que acontece é que uma anula a outra, o bloco permanece em equilíbrio. Beleza? Normal é igual ao peso. A normal, ela pode ter de apenas uma vez, 2, 3, 4. Depende do número de contatos. A normal é uma força de contato. Quantos contatos você tiver, tantas normais você vai ter. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa em pé, apoiada no solo, você vai ter a força peso, que é desenhada no centro de gravidade do corpo para baixo. Está aí o peso, reação no centro da Terra, e você vai ter as normais. Ele força o chão para baixo, como a normal menos N1, o chão reage no pé para cima com N1. Ele força o chão para baixo com o outro pé menos N2, e aí reage para cima N2. Então, nesse caso, uma pessoa em pé, ela tem apenas um peso e duas normais. Se ele está em equilíbrio,
a soma da normal 1 com a normal 2 vai ser igual ao peso. Moçada, se eu tiver em perfeito equilíbrio na vertical, o meu peso, por exemplo, é 800, eu vou ter duas normais de 400 cada uma. Se eu pender mais para um lado do que para o outro, o meu peso não muda, mas as normais N1 e N2 podem mudar. Você pode ter uma situação, por exemplo, em que o peso é 800, a normal N1 é 500 e a N2 é 300. Você pendeu mais para o lado da normal N1, forçou mais o chão ali. Então lembre-se, normal e peso é que nem globo e você, nada a ver. Beleza? Outra força interessante que aparece bastante é a força de tração em fios, que é uma força de contato. Lógico, você tem um fio amarrado a alguma coisa, vai puxar esse fio, então você tem uma força de contato. Vamos supor que você tem aí um carro apoiado numa superfície plana, as forças iniciais são o peso desse carro e um detalhe, ele tem 4 pneus apoiados no solo, então ele tem 4 normais, N1, N2, N3, N4. Eu vou somar essas normais para um efeito prático e vou colocar só N. Mas lembre-se, são 4 normais. Se estiverem bem distribuídas, essas 4 normais é igual ao peso, você divide em partes iguais. Agora, é claro que o carro ele pode ter partes diferentes. Se você pegar a parte da frente e o motor está lá, pode acontecer do contato das rodas dianteiras ser maior do que o contato das rodas traseiras. Isso, num eventual exercício, tem que ser citado. E aí eu tenho um fio que eu vou puxar esse carro até a minha mão. Eu vou ter uma força no fio para a direita, estou puxando a ponta do fio para a direita. Claro que eu vou ter a reação na minha mão, atuando para a esquerda. Minha mão não é objeto de estudo, então eu vou descartar essa força. O fio é tensionado em toda a sua extensão e aí a ponta desse fio puxa o carro para a direita. Essa força está no carro para a direita. Claro que eu vou ter a reação na ponta do fio para a esquerda, vou descartar, eu não preciso dessa força. E aí, claro, dependendo da tração que você vier a fazer, esse carro vai entrar em movimento. Beleza? Não levei em conta aí, por enquanto, o atrito que eu vou falar agora. Força de atrito. Força de atrito é uma força de contato também. Ah, professor, mas a normal não é contato? Sim, a normal é contato, só que a normal é perpendicular ao contato. O atrito ele é tangente. Se você pegar a tua mão, apoiar a outra e empurrar tangencialmente, você vai perceber que com a palma da mão você força essa mão para lá, que reage no sentido contrário. Algo muito parecido ocorre, por exemplo, quando eu tenho um bloco apoiado no solo e aí eu tenho as forças peso normal, puxo esse bloco para a direita. Quando eu puxo esse bloco para a direita, repare que tangencialmente ele força o chão para frente. Essa força é o atrito. Essa força está no chão, vou descartar, vou pegar a reação dela, que é a força que está atuando no bloco para a esquerda, e vou deslocá-la para o centro de gravidade do bloco, que é o que a gente normalmente faz. Então, estas são as forças atuantes sobre o bloco. O atrito tem uma fórmula que é μ vezes a normal. Beleza? E aí nós temos a última força, que é a força elástica, que é a força em molas ou sistemas elásticos. Vamos supor que você tem uma mola num comprimento natural L0, e aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso empurrar essa mola comprimindo ou puxar alongando essa mola. Se eu empurrar comprimindo, a palma da minha mão vai fazer uma força na mola para a esquerda. Repare, essa força está na mola. A mola reage na minha mão para a direita. Vou descartar essa força porque não estou trabalhando com a minha mão. Repare que essa força feita na mola desloca ela de um tanto ΔX. A gente chama isso de deformação da mola. Esse é o chamado ΔX, ou simplesmente X se você quiser. Eu poderia ter puxado a mola. Se eu puxo a mola, eu vou ter uma força na ponta da mola agora para a direita. Veja que inverteu na mola. Na minha mão eu vou ter a reação para a esquerda. Vou descartar, não preciso dessa força no momento. Da mesma maneira, eu vou ter o ΔX, que é a deformação da mola. Repare que esse ΔX pode ser tanto no sentido de comprimir, quanto de alongar. E aí a força elástica tem uma fórmula, que é dado por K vezes ΔX. Na verdade, esse K ele é uma constante chamada constante elástica da mola. E ele é a unidade de força, que é newtons, pela unidade de distância, x, que é metros. E ele indica a dureza da mola. Por exemplo, se você tem uma mola de constante K1, 100 newtons por metros, 100 newtons por metro significa que ela precisa de 100 newtons de força para deformar um metro. Se eu tenho uma outra mola de constante elástica K2 igual a 500 newtons por metros, repare, 500 newtons por metros, ela precisa de 500 newtons para deformar de um metro. Essa mola é mais dura do que a anterior, beleza? Então esse K indica a dureza da mola. Bom, o que é a estática? Estudo do equilíbrio. Condições de equilíbrio. Primeiro, aceleração vetorial, tangencial e centrípeta. Você viu essas duas acelerações lá na cinemática.
tem que ser nula. Não pode ter nem aceleração tangencial, que varia o modo da velocidade, e nem aceleração centrípeta, que varia a direção da velocidade. A resultante das forças, logo, uma vez que força é massa vezes aceleração, vai ter que ser nula. Se a aceleração vetorial é nula, a força resultante é nula. Atenção! Não significa dizer que o corpo não tem forças. Ele tem forças, porém a somatória dessas forças é nula. Duas situações de equilíbrio. Uma primeira que é chamada equilíbrio estático, que como o próprio nome fala, estacionado, parado, repouso. Esse equilíbrio foi soberano durante milhares de anos. Acreditava-se que essa era a única situação de equilíbrio. Com as leis de Newton, nós passamos a ter um outro tipo de equilíbrio muito importante, equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, ele também tem aceleração vetorial nula. Ele também tem resultante de forças nula, que é o movimento retilíneo uniforme. Moçada, quando você está andando numa trajetória reta, você não tem aceleração centrípeta. De maneira uniforme, você não tem aceleração tangencial. Logo, isso é um equilíbrio, ou seja, é a inércia. Os corpos tendem a manter-se em inércia. Então, isso é chamado de equilíbrio dinâmico. Cuidado, fez curva, mudou a direção da velocidade, deixou de estar em equilíbrio, beleza? Bom, e aí vem a estática do ponto material. A estática do ponto material, eu vou citar aqui pelo menos uns 3 exemplos de como você vai fazer. Você vai colocar as forças sobre o bloco, ou os blocos, depende de quantos blocos você tiver, e você vai impor resultante zero. Você vai fazer soma vetorial, e soma vetorial ela pode acontecer de várias maneiras. Quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, mesma direção e sentido oposto, que é bem simples, você soma ou subtrai, mas o fato é que quando os vetores estão angulados, aí você tem que partir para a soma vetorial. E aí eu recomendo que você assista a minha aula sobre vetores, que está na playlist de mecânica, onde eu explico todas as condições para você fazer soma vetorial, importantíssimo. Vamos supor, num primeiro exemplo, que você tem aí 2 blocos de massa Mzão e Mzinho, apoiados e dependurado, no caso Mzinho, como está na figura. Repare um detalhe importante. Eu tenho aqui uma roldana, aqui nós temos o teto, aqui o solo, o bloco M está apoiado. E aí eu vou te dar as massas. A massa Mzão do bloco que está apoiado é 30 kg, a massa do bloco Mzinho é 20 kg. E aí, moçada, eu não estou te informando se vai entrar em movimento ou não. É você que vai ter que analisar. Mas é fácil você perceber o seguinte, se a massa desse bloco é de apenas 20 kg, ela não consegue puxar aqui para cima uma massa de 30. Portanto, esse sistema permanece em equilíbrio. Essa é uma decisão sua, você tem que analisar por lógica. E aí, se está em equilíbrio, vou usar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vou colocar as forças atuantes em cada bloco, e aí eu peço qual é a força de contato do bloco M com o solo e as trações nos fios. Como eu disse, eu vou colocar as forças, esse bloco tem massa, tem peso, peso 1 chamei, está ligado a fio, tem tração, lembrando que a reação do peso está no centro da Terra, a reação dessa tração está na ponta do fio para baixo, não é objeto de estudo. E aí vem o seguinte, esse fio passa pela roldana e abraça ela de 2 lados. E aí o que acontece? Cada lado desse você vai ter uma força. Tá? O fio força a polia para baixo, tração T, enquanto o fio for o mesmo, a tração é a mesma. Do outro lado, o fio também força a polia para baixo, tração T. E aí no centro da polia você vai ter esse centro puxando a ponta do fio para baixo, que reage na polia para cima, uma tração que eu estou chamando de T2. Então, T2 vertical para cima, enquanto que em cada alça da polia, T e T para baixo. Aí eu vou ter no teto uma T2 também, se você precisar pode colocar, tá aí. No bloco de massa Mzão vou ter o peso P2, vou ter a tração no fio que continua sendo T. Repare que nesse fio, durante toda a extensão dele, a tração é a mesma, e aí ele força o chão para baixo que reage para cima normal. Coloquei todas as forças, é hora de impor equilíbrio. Ou seja, peso 1 tem que ser igual a tração, que é igual a massa vezes a gravidade. Nesse bloco ele está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, tração é igual ao peso. O peso 1 é a massa vezes a gravidade. A massa Mzinho é 20, a gravidade é 10. Logo, o peso 1 igual a tração no fio, que é igual a 200 newtons. Na polia, eu tenho que T2 para cima é igual a T mais T para baixo. Logo, se você quisesse a tração nesse fio que a polia está apoiada no teto, ela seria de 400 newtons. E, finalmente, no bloco Mzão, eu tenho que a normal mais a tração para cima, vertical, tem que ser igual
ao P2 para baixo. A normal eu estou procurando, a tração T deu 200, a massa do bloco Mzão é Mzão vezes a gravidade. 200 mais a normal é igual a 30 vezes 10. Daqui eu tiro que normal mais 200 igual a 300. Normal igual a 100 newtons. Essa é a normal no nosso bloco com o solo. Belíssima questão, belíssimo exercício. Muito bem, vamos ao próximo exemplo, exemplo 2. Esse já é um exemplo um pouquinho mais complexo. Eu tenho aí, por exemplo, um bloco pendurado por um sistema de fios a um teto, angulado como você está vendo. Vou te dar a massa do bloco, 50 kg, a gravidade 10, e aí eu peço as trações nos fios 1 e 2, ligados ao teto. Esse exercício já é bem mais complexo, a gente não vai conseguir fazer da mesma forma que fez o anterior, que era somar os vetores diretamente quando estavam no mesmo sentido ou sentido contrário. O vetor ficou angulado, você tem que partir para a soma de vetores, processo polígono ou paralelogramo. Vai lá na aula de vetores, dá uma olhada sobre isso. Vou colocar todas as forças, bloco tem massa, tem peso, peso P, está ligado a fio, vai ter a tração, tração T. Como esse bloco está em equilíbrio, o peso vai ser igual à tração, que é igual a massa vezes a gravidade, aí ainda faço soma simples. Logo, a tração nesse fio que liga ao bloco, ela é de 500 newtons. Lá no ponto de amarra, eu vou ter a tração T para baixo, a tração T1 no fio 1 e a tração T2 no fio 2. Repare, eu teria essas trações também no teto, não preciso delas no momento, só estou interessado no ponto de amarra. Para resolver esse exercício, nós temos duas maneiras. Uma maneira que é chamado método da decomposição, onde você vai decompor os vetores que não são nem verticais e nem horizontais, que é o caso de T1 e T2. Para isso, você vai traçar o plano cartesiano XY e você vai fazer o seguinte, é como se você pegasse com a mão os três vetores lá na amarra e trouxesse para o plano cartesiano, na origem do plano cartesiano. E aí eu preciso colocar os ângulos de 60 graus e 30 graus aqui embaixo. Repare que não é difícil perceber esses ângulos. Observe, os 60 graus é entre a horizontal e a inclinação T2. Entre a horizontal e a inclinação de T2 está aqui, ó. Então aqui é 60 graus. E esse ângulo é alterno interno com esse, então eu posso falar que aqui é 60 graus. Da mesma maneira, horizontal, inclinação de T1, horizontal, inclinação de T1, aqui é 30 graus, alterno interno aqui embaixo 30 graus, beleza? Então é assim que você faz. E aí você vai decompor os vetores T2 e T1. Vamos lá, traça uma paralela ao eixo Y em T2, desenha o T2x, que é a componente horizontal de T2. Traça paralela ao eixo x e leva T2y na direção vertical. Repare que T2x e T2y nada mais é do que a soma vetorial pelo paralelogramo que gera T2. Então, um vetor virou 2. Beleza? T2 virou T2x e T2y. Faz a mesma coisa com o T1, projeta, você vai ter T1y, repare que é um vetor que está em cima do T2x, e aí você projeta T1x no eixo x. O resto é impor equilíbrio. Nesse caso, você não está fazendo, digamos assim, uma soma vetorial por triangulação. Você transformou os vetores inclinados em horizontal e vertical. Logo, o que você faz? O T para baixo tem que ser igual a T1y para cima mais T2y. Essa é uma equação que você vai usar. E aí, repare que o T a gente já tem aqui 500, e aí agora é hora de usar seno, cosseno. Se você fizer o seno de 30, você vai ter que ele é o cateto adjacente T1y pela hipotenusa T1. Logo, o T1y é T1 seno de 30, o T2y é a mesma coisa, você vai fazer o seno de 60, faça isso aí no caderno, coloque os valores do seno de 30 meio do seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Para sair fora da fração, eu multiplico tudo por 2, então fica 1000 igual a T1 mais raiz de 3 T2. Estou com uma equação e duas incógnitas. Não consigo resolução. Vou buscar mais uma equação. Se eu fiz resultante na vertical igual a zero, que foi essa situação aqui, repare, resultante vertical igual a zero. Eu também posso fazer resultante na horizontal igual a zero. Ou seja, T1x igual a T2x. Aqui eu estou impondo resultante na horizontal igual a zero. Aí eu vou ter o seguinte, T1x é T1 cosseno de 30, T2x é T2 cosseno de 60, é só jogar cosseno aí no ângulo de 30 graus e no ângulo de 60. Daqui você tira que T1 raiz de 3 sobre 2 igual a T2 vezes meio. Corta o 2 com 2, matemática básica,
e aí você vai ter que T2 é raiz de 3T1. Repare que agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. Sisteminha. Pode pegar o T2, que é raiz de 3T1, colocar no lugar dessa equação que você está vendo aqui, T2, raiz de 3T1. Raiz de 3 é 3, então eu vou ficar com 1000 igual a T1 mais 3T1. Daqui eu tiro que 1000 igual a 4T1, logo T1 é 250 newtons. Se T1 é 250 newtons, põe no lugar nessa equação aqui, você vai ter que T2 é 250 raiz de 3 newtons. Essas são as trações nos fios 1 e 2 calculadas. Beleza? Esse é o processo da decomposição, ele é um pouquinho trabalhoso. Nós vamos ter um processo mais rápido. Esse segundo processo é chamado método poligonal, eu gosto bastante dele, acho ele mais prático e mais rápido do que o anterior. Você vai somar os vetores pelo processo polígono. Tem que ficar muito atento à direção dos vetores que devem ser preservados, senão você monta o triângulo errado. Isso é fundamental, requer resolução de exercícios para você pegar esse jeitão aí. Repare que se eu trouxer os vetores que estavam lá naquele ponto de amarra dos cordões, eles estavam nessas direções, T, T2 e T1. Vou mudar esse processo de soma, repare que está agrupado pelo processo paralelogramo, para o processo polígono. Ou seja, eu vou fazer a soma de T1 mais T2 mais T igual a zero. Repare que a ordem da soma de vetores não importa. Posso pegar em qualquer ordem. No caso, eu coloquei T1 mais T2 mais T igual a zero. Posso colocar numa ordem diferente, vou fazer um exemplo já já para você ver. Pega o T1, desenha na mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, preservei a direção e sentido. Pega o T2, origem dele agrupa na extremidade do T1, repare que eu preservei a direção e sentido do T2, e aí pega o T e fecha o triângulo com o resultante igual a zero. Atenção, o fato do T fechar o triângulo significa resultante igual a zero, isso é fundamental. E aí, o que acontece? Eu preciso colocar aqueles ângulos que a gente viu no exercício anterior, no exemplo anterior, nesse triângulo. Repare que os ângulos eram 30 graus entre a horizontal e T1 e 60 graus entre a horizontal e T2. O que eu faço? Um detalhe, né? Fica 90 graus aí entre T1 e T2. Então, eu vou levar esses ângulos para dentro do triângulo que eu criei. 90 graus vai estar entre T1 e T2. Traço uma horizontal ali naquele ponto de amarra dos vetores T1 e T. Lembre-se que entre T2 e a horizontal, que é aqui, ó, T2 e a horizontal, o ângulo é de 60 graus, que é esse ângulo aqui. Logo aqui embaixo é 30 graus. Se precisar, lá embaixo vai ser 60 graus. Beleza? Mas já dá para trabalhar com triângulo porque eu tenho um lado e um ângulo interno. Com isso, eu calculo os outros dois lados. Eu vou fazer uma soma em ordem diferente, rapidinho, só para ilustrar que não muda o triângulo. Por exemplo, eu estou somando T2 mais T1 mais T. Essa ordem você vai escolher como você quer. Então, se eu pegar T2, mantenho a direção e sentido, pega T1, mantém a direção e sentido, agrupa, pega o vetor T e coloca fechando o triângulo. Então, repare que o triângulo só ficou virado, mas é o mesmo triângulo. Beleza? Traça a horizontal lá naquele ponto bifurcado. Você tem que entre T1 e a horizontal, que é aqui, ó, é 30 graus, que é aquele ângulo lá. Logo embaixo é 60 graus. Repare um detalhe interessante. Se ali é 60 graus, nós temos o seguinte. Aqui, ó, é 60 graus nesse triângulo. Repare que o cateto oposto a ele é T2. Repare que o cateto oposto a ele é T2. Então, não muda. O triângulo só fica virado. Beleza? Ali 90 graus. E aí, para calcular, é simples. Volta no triângulo aqui de baixo. Seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é T1. Hipotenusa é T, que eu conheço. Seno de 30 é meio. T1 eu estou procurando. O T é 500. Daqui eu tiro que T1 é 250 newtons. Repare que deu o mesmo resultado do slide anterior. E aí você faz o cosseno de 30, cateto adjacente, que é T2, pela hipotenusa, que é T, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, T2 eu estou procurando, T é 500. Daqui eu tiro que T2 é 250, raiz de 3 newtons, o mesmo resultado da situação anterior, que foi o processo de decomposição. Então, veja, o processo poligonal ele é mais rápido, mais simples, tá, do que o processo de decomposição. Em exercício, você pode escolher como você quer fazer. Qualquer um dos dois jeitos vai funcionar. Beleza? Eu prefiro poligonal. Recomendo que você faça sempre soma poligonal. Vamos a mais um exemplo, exemplo 3. Está aí um sistema. Veja que eu posso mudar, a figura já é totalmente diferente. Aí eu tenho um bloco A apoiado numa mesa, um sistema de fios fazendo amarras, preso a um teto que está aqui, um teto
inclinado e um bloco B dependurado. Eu dou as massas de A e de B, a gravidade 10, e aí eu te peço o seguinte, calcule o coeficiente de atrito entre o bloco A e a base da mesa para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, quer dizer que entre A e a mesa tem atrito, eu quero o coeficiente de atrito. Bom, eu vou resolver esse exercício já por processo poligonal direto. Não vou fazer decomposição. Quem quiser fazer decomposição, pega o vetor inclinado, põe no plano cartesiano e faz. Mas vou fazer pela poligonal. Primeiro passo, colocar todas as forças, peso de B, tração nesse fio. Esse fio vai ser tensionado em toda a sua extensão por T, lá na amarra T para baixo. T2 nesse fio inclinado de 30 graus. T3 no fio para a direita. No bloco A eu vou ter peso de A, normal. Vou ter a T3, que é o mesmo fio, repare. E aí, claro, essa T3 força o bloco para frente, que empurra o chão para frente, que reage para trás, gerando a força de atrito. E aí, impor equilíbrio, né? Tração no bloco B igual ao peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 50 vezes a gravidade 500. Essa é a tração T no bloco que liga no fio que liga o bloco B. A normal de A é igual ao peso de A, que é a massa de A vezes a gravidade. Logo, essa normal é igual a 300, vou precisar dela por causa do atrito. E aí eu tenho ainda no T3, que T3 igual a FAT. Então, repare que eu tenho que fazer a resultante tanto na vertical quanto na horizontal. T3 igual a FAT, que é μ vezes a normal. T3 igual a FAT, que é μ vezes a normal, que é 300. Travou. Eu estou com duas incógnitas nessa equação. Então, agora é hora de quê? Fazer soma vetorial. E aí eu vou escolher uma ordem. T2 mais T3 mais T. Já escolhi essa ordem, vou seguir essa recomendação, preservando sempre a direção e sentido dos vetores. Muito bem, pega o T2, desenha na mesma direção, mesmo sentido, agrupa o T3 e agrupa a tração T, fechando o triângulo. Repare que agora ficou um triângulo retângulo entre T3 e T. Repare lá na figura aqui entre T3 e T, o ângulo é de 90 graus. Traço uma linha horizontal ali na sequência para definir o ângulo de 30. Repare que ele é formado entre a horizontal e a inclinação de T2, 30 graus. Logo, 30 graus é nessa parte interna, uma vez que são opostos pelo vértice. E aí, claro, aqui 90 graus. E aí o resto, o que nós temos? Nós já temos a tração T, que é de 500, que é o lado oposto a 30 graus. Então, é só fazer a tangente de 30, porque eu quero T3, T3 está o atrito, tangente de 30 é cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a tração sobre T3. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30, o cateto oposto é 500 sobre T3. Fazendo as contas, eu fico com raiz de 3, T3, que é igual a FAT. Lembre-se que T3 aqui é igual ao FAT, que é igual a 3 vezes 500. Daqui eu tiro raiz de 3 vezes μ. Lembre-se que o FAT é μ vezes 300, nós temos isso aqui, ok? Coloquei no lugar μ vezes 300. Vou simplificar 0,0 do 300 com 0,0 do 500. Posso cortar isso aqui, 0,0, 0,0. E posso cortar também o 3 com 3. Daqui eu tiro que μ é 5 sobre raiz de 3. Você pode racionalizar. Quando você racionaliza, você chega em que μ é igual a 5 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Moçada, é isso. Estática do ponto material. Uma versãozinha aí fazendo animações no PowerPoint. Creio que ficou interessante, um exemplo diferente. Agora é hora de quê? Praticar e resolver exercícios. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a crescer o canal e ajuda outras pessoas que precisam dessas aulas. Grande abraço e até a próxima.